falar a respeito de algo. É importante que, a partir de agora, né, nesse assunto do tempo, vocês compreendam como que funciona o tempo de Deus e como isso se aplica na direita e na esquerda, na bênção e na maldição, com Cristo e sem Cristo. Então, essa é a proposta dessa aula, desse novo módulo, tá bom? Não sei quanto tempo vai durar. Eu vou usar, sim, o livro, mas eu vou usar o livro depois de dar base para vocês. Tá? Então, eu não vou entrar nesses temas agora, dos outros nomes do tempo, essas coisas todas. Eu vou entrar em Jesus como o tempo de Deus. Tá? Então, essa é uma aula exclusiva, onde eu vou pautar em Cristo, porque ele é a base do cosmos. Então, ele é a própria palavra de Deus. Então, vamos lá. Onde eu quero começar com vocês aqui, ó? Gênesis capítulo 1 de novo, nós não vamos sair daqui na mesma origem. E eu quero falar aqui a respeito do tempo. Então, tá aqui até o texto no chat. Tá, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. O tempo foi criado no princípio. Então, Deus, quando ele quis criar uma dimensão inferior, ele disse no princípio, no ato de falar, aquilo foi criado, e a substanciação, o que faz a coisa ficar material, chamada palavra de Deus, sob a ação do tempo abençoador, condensou as coisas do jeito que vemos hoje. Tudo a caneta só é uma caneta porque a palavra de Deus permanece. A roupa só é uma roupa porque a palavra de Deus permanece. Eu e você só temos esse corpo porque a palavra de Deus permanece. O dia que Deus falar assim, não quero mais que seja dessa forma, vai haver uma desintegração das coisas. A energia, a frequência, a vibração vão literalmente se espalhar no cosmos e vai todo voltar para a sua origem. Então, é a palavra de Deus que mantém tudo condensado, e a mesma palavra de Deus que, quando está harmoniosa com o universo e dentro do homem, ela supre tudo. Ela preenche o homem e, através dele, preenche também. Isso aqui alguma dificuldade para vocês ou não? Não? Tá? Vocês me ajudam, gente. Vocês me ajudam. Então, o que é importante você saber agora? Vamos para a Bíblia, tá? Bíblia, ó. João, capítulo 1. Livro de João... Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, olha aqui, outro balizador. João reforçando a criação a partir do tempo. Então, no princípio, quando o tempo foi criado, o verbo já existia antes, por isso era o verbo. Que é o verbo nesse prisma nosso? É a frequência. Deus Pai, a palavra, o verbo, a frequência. Dá para você entender. Então, quando Deus disse, haja luz e houve luz, esse é um princípio de renovação, e eu vou explicar isso para vocês já já. Então, só para você entender, tanto no Primeiro Testamento quanto no Segundo, ao reforço, ou seja, Deus está enfatizando que desde a criação do tempo, lá no começo, o Cristo já existia. O verbo já existia. A palavra que cria, que sustenta e que fundamenta já existia. Ou seja, a palavra não veio com a lei de Moisés. A palavra é antes de tudo e criou todas as coisas. Então, Deus criou tudo harmoniosamente, debaixo da sua palavra, tudo foi sustentado. Quer ver? Vamos mais um texto bíblico aqui, depois nós volta para João. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler o 1 também, ó. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras e de muitas vezes aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, falou-nos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha aí, ó. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o nome mais excelente do que o deles. Então, olha que forte que é isso aqui. O próprio Messias criou e sustenta pela sua palavra de poder. Então, as coisas existem por causa da palavra, mas elas se mantêm vivas por causa do poder da palavra. Então, veja, por que é importante eu saber esses dois níveis? Porque só a palavra sem o poder não tem sustentação. Deus tem ciclos de julgamento nos quais ele abala e constrói. Ele abala e constrói. Se aquilo que Deus criou
pela sua palavra, tem o poder dela, aquilo fica de pé no dia do juízo. Quando Deus não dá a palavra de sustentação, é só a mecânica do universo, como o diabo faz, quando Deus julga, aquilo cai. Então, Jesus diz, céus e terra passarão, as minhas palavras não passarão. Fala, Livião. Eu entendo assim, mas que o verbo é o próprio Senhor, certo? Então, tudo foi feito por intermédio dele. Por isso que ele tabernaculou, virou Senhor Jesus, etc e tal, 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 tal. Então, assim, como você citou aí o verbo sem o Senhor Jesus, não existe, né? Não tem vida, não funciona. Então, por isso que no lado maligno, tem que usar o verbo, porque é mecânica, ok, mas a vida vem do sacrifício, entendeu? Então, todo pecado, todo sacrifício de criança, toda aquela maluquice todas que eles fazem, toda aquela perversidade, gera energia para movimentar, para complementar, é um armengue, entendeu? Porque o próprio Senhor Jesus, ele é a vida, a pura vida. Então, é muito bonito quando você fala, me toca muito quando eu falo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Eu vejo o pai e o filho lá, entendeu? Então, é muito bonito. Então, pessoal, aqui só um ajustezinho, ó. O Jesus, tá? Ele é a parte material, viu? O verbo é o Cristo, é o Messias, é a unção de dentro. O Jesus seria a letra. O Cristo, a rema, a revelação, para você entender. Então, o Jesus, ele é o que de Deus se pode conhecer o literal. O Cristo é Jesus por dentro. Então, quando você vê o Cristo, que é a unção dentro de Jesus, aí sua vida é transformada. Porque várias religiões tiram da própria palavra de Deus os seus parâmetros, porque não tem outro. Agora, para que as pessoas tenham vida, elas precisam de conhecer o verbo, que sustenta todas as coisas. Então, o que é isso? É o tempo sustentador, é o tempo na harmonia de Deus. Sabe por que isso é interessante? Porque o tempo na harmonia de Deus, ele tem um nome nas Escrituras. Eu vou te mostrar isso aqui, ó. Isaías capítulo 61. Quando o verbo era, neste plano, somente uma profecia, antes dele se materializar e se fazer carne. Isso é muito interessante. Isaías capítulo 61, olha aqui para você ver. Isaías 61, a partir do versículo 1, o texto fala o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, olha que tremendo que é isso aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Parou aqui. Agora, qual é o objetivo disso? Qual é o nome desse tempo? Apregoar o ano aceitável do Senhor. E para aqui. Por que ano aceitável do Senhor? Porque desde a queda, tudo o que aconteceu foi encurtando o tempo de vida do homem. Salmo 90 vai falar o seguinte, que os dias do homem são 70, 80 anos, o que passa disso é enfado. Então, o homem foi vivendo cada vez menos desde o pecado. 900, 800, 600, 120 anos, 70, 80, e agora está aqui. Então, o homem foi morrendo nesse problema. Então, Jesus veio trazer o ano aceitável do Senhor. E isso é interessante, porque quando chega em Lucas capítulo 4, quer ver? Lucas capítulo 4, lá no versículo 18, né, vou ler aqui vou ler o 14, Lucas 4, 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galiléia e a sua fama corria por toda a circunvizinhança. E ele ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num Shabat na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, olha que tremendo. Essa profecia sendo manifesta diante dos judeus por meio do próprio Messias. Então, ele falou, eu vim trazer o ano aceitável do Senhor para vocês agora. O que é o ano aceitável? É o tempo provisional de Deus.
Ele veio trazer essa possibilidade de regeneração. Por isso que você nasce de novo. Quando você nasce de novo, você é reinserido nessa dimensão temporal. Então, é uma semente. Lembra que o livro falou mais cedo? A questão da semente. O diabo come sementes. Mas agora, o Messias veio trazer essa reversibilidade. Ele veio trazer essa possibilidade de vitória. Então, quando ele trouxe ao homem uma nova natureza, e essa natureza é embasada em justiça, a justiça dá direito à vida, como nós falamos essa semana já. Eu não sei se foi na live de manhã ou se foi na quinta-feira. Mas a justiça dá direito à vida. Então, quando ele fez isso, ele inseriu uma nova natureza em você que tem direito a se movimentar nessa roda do tempo que é chamada ano aceitável. Então, dentro disso, agora Deus pode prover para você uma restituição. Que restituição? Joel capítulo 2, lá no versículo 25. Mais Bíblia. É mais fácil, né, irmão, quando eu estou por aqui do que quando eu vou seguir o livro. E daí eu consigo construir o pensamento com vocês. Joel capítulo 2, versículo 25. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador e pelo meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Então, o que é isso aqui na prática, irmãos? Deus quer devolver o poder provisional do tempo. Até aqui vocês estão comigo? Está claro? Então, aqui sim eu estou conseguindo fundamentar o tempo. Então, em cima disso, vocês já estão vendo como que o tempo é organizado. Agora, olha que interessante. Para que isso acontecesse, para você ver como é que a história é cíclica. Apocalipse, capítulo 13, lá no versículo 8, o texto vai dizer assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E agora eu quero entrar no princípio do que o livro falou ali. O livro falou sobre não se gera vida sem sacrifício. Outra forma de dizer isso: se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, por que Jesus foi morto? Porque o homem precisaria de uma nova dimensão criada para que ele tivesse a chance de decidir aqui embaixo se ele vai terminar a guerra com Deus ou se ele vai terminar a guerra com o inimigo e ser sentenciado uma vez por todas. Então, a morte do Cordeiro trouxe para nós o direito à vida. Então, nós somos comprados com um grande sacrifício. E por isso, nós temos a jorrar em nossas vidas a justiça de Deus. Então, Deus quer derramar justiça para nós. Então, nós lemos hoje em Gálatas 2 pontos. O justo viverá pela fé. Depois diz assim: mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, agora, por causa da justiça, o ano aceitável do Senhor provê vida para você por meio do mandamento. E aí, quando você vai sendo preenchido por essa obediência, e o que é preenchimento? É a medida em que você deixa de ser pecador, você se torna uma pessoa, não é neutra, mas uma pessoa que já não tem mais dificuldade com a obediência e torna-se um adorador, que é quando o ponteiro do carro está cheio, com o tanque cheio, depois ele fica aqui, depois ele volta para cá. Então, da direita para a esquerda, nós temos a perseverança e a ansiedade. A ansiedade e a perseverança. Então, a perseverança, ela é o antídoto para a ansiedade. Por isso que nesse mundo nós vemos as pessoas muito ansiosas, querendo as coisas para ontem, porque elas estão debaixo do fluxo do tempo e a ansiedade, ela suga o homem. Vocês estão compreendendo, irmãos, tanto que isso aqui é bonito? Então, onde eu quero chegar agora com vocês é entendendo que Jesus veio trazer o ano aceitável, veja as críticas que traziam maldição para o homem aqui, eu quero trazer para vocês aqui, ó. Vamos para Levítico, capítulo 26. Levítico, capítulo 26. Terceiro livro da Escritura, aí você vai achar. Levítico 26, cadê? Ó, o texto vai dizer assim, ó. Lá no versículo
Cadê? 34. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Não, não é esse texto aqui, não. Espera aí que eu vou pesquisar o texto para vocês aqui. Bom, eu não lembro como é que vai estar o verso, mas ele fala sobre não esquecer os sábados. Eu quero falar um negócio, deixa eu ver aqui se vai mostrar. Versículo, estou pesquisando aqui no Google, ver se eu acho aqui para falar para vocês. Aqui, ó. Eu acho que Ezequiel 20:20 vai servir. Ezequiel 20:20. Esse de Levítico você pode ler também, que ele é interessante, mas não encaixa dentro da ideia que eu quero passar. Ezequiel 20:20. O texto diz assim, ó. 19. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão, olha só, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, seu Deus. Sabe o que é isso aqui, não santificar os sábados? Ele não está falando somente da questão do Shabat, viu? Ele está falando das festas. Agora eu lembrei aqui, Levítico 23, ó. Levítico 23. O texto fala assim, Levítico 23:1. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamarei são santas convocações, essas são as minhas festas. Então, sempre que você lê nas Escrituras que Deus fala sobre os meus sábados, vocês devem guardar os meus sábados, não violareis os meus sábados, tudo, sei lá o que, os meus sábados, ou se você tem a versão judaica, meu Shabatot. Shabatot é plural, de sábado. Então, sempre que ele fala isso, ele fala dos portais de tempo. Então, não somente a questão de um ciclo semanal, que é de sexta para sábado, no portal do sol. Pôr do sol, né? Então, sempre que você ouvir Deus falando de Shabat ou de Shabatot, não profanareis os meus sábados, ele está falando do circuito de festas bíblicas. Toda vez que a gente quebra isso, a gente entra ou a gente dá acesso ao tempo reverso de maldição para nós, ou seja, o tempo consumidor. Ana, você está com uma cara de que está boiando. Pergunte, meu abençoado. Por isso que eu gosto de olhar para vocês assim, quando eu estou falando. Eu estou prestando atenção, tô tentando não sair do foco aqui, eu estou pensando, por isso a cara assim, tá? Tá, mas tá claro por enquanto? Então tá bom, fala, Livião. Rapaz, eu entendo assim a dificuldade dela porque ela vem de uma estrutura humanista. Então, o espiritismo kardecista, ele é humanista, tem toda uma linha de raciocínio, cognição e tal, que é acadêmico. Então, você está acostumado com vários livros que têm uma cronologia mais começo, meio e fim, entendeu? Então, tá muito assim, vai para lá, vai para cá, vai versículo, não sei o quê. Ela fica meio perdida nisso aí, eu entendo isso. Então, assim, depois a gente pode bater um papo sobre algumas coisas, para deixar mais claro, porque aí, quando ela vier, ela vai começar a conseguir fazer mais os links, entendeu? Eu entendo que é uma coisa complicada, assim, para quem não entende. Tipo assim, eu também, antes que venho desse universo, eu Tony falava e a pessoa faltava chorar aqui, entendeu? Eu ficava realmente desesperado, mas agora eu já compreendo. Mas tudo que ele está falando eu consigo compreender hoje. Mas o livro que a gente estuda no Shabá é maravilhoso, que vai lhe dar um fundamento para você ter essa didática para entender o que ele está falando aqui. Tudo que ele está fazendo, o movimento que ele vai para lá, vai para cá, explica, conecta o sábado com o mandamento, etc e tal, entendeu? Mas, bom, qualquer coisa você levanta a mão, viu, Lana? Que você é a única pessoa que eu consigo ver aqui, então eu tiro por você aqui. Tá? Você tá com cara de, né, meu Deus do céu. Enfim, vamos seguir aqui. Então, irmãos, para Deus trazer o ano aceitável de fato, ele precisa não somente dar uma nova natureza, mas ele precisa que você se comporte de acordo com a palavra, porque toda a mecânica celestial de tempo provisional de Deus, ela vem da sua obediência. Então, olha que coisa para você ver. Né, aqui, quando você vai para João capítulo 8, né, aí você fala, mas por que você não lê um texto só e fica? É porque não tem um texto que vai trazer todo esse monte de informação aqui para poder falar em linha reta. Não tem como, eu nem preparei algo para vocês aqui, eu ia usar o livro, mas o livro ficou mais confuso do que claro. Então eu vou trazer o livro para a segunda e a terceira aula, que vocês já vão ter esse fundamento, tá bom, irmãos? Então
Essa é a ideia. Tanto que a gente nem vai acabar agora. A gente vai seguir mais meia hora aí. Eu vou ficar com vocês para poder trazer essa clareza aqui. Então, João capítulo 8, tá? Eu quero mostrar para vocês o que falaram para Jesus aqui, ó. Eu vou ler a partir do versículo 32, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecereis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então, olha só, Jesus fazendo separação entre paternidades aqui, ó. 39. Então, lhe responderam: nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Não, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, porque não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, olha aqui que interessante, princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque vós não sois de Deus. Responderam os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Agora olha aqui, irmãos. Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro meu pai e vós me desonrais. Então, olha para você ver como é que isso aqui é sério. Jesus, ele está explicando o seguinte: todo lugar que existe na terra, ele tem duas linguagens, a honra e a desonra. Todo ambiente de desonra, ainda que exista um motivo bíblico para isso, ele é um ambiente onde os demônios governam. Todo ambiente de desonra. Família onde pai não honra filho, o filho não honra pai. Igreja onde não tem honra com líder. Quando eu falo honra, eu falo submissão, respeito, cuidado na forma de se referir. Né? Entre pessoas, entre líder, discipulador, trabalho. Qualquer lugar que não tem honra, tem demônio ali no meio, você pode ter certeza. Jesus está falando o seguinte, ó: vós sois filhos do diabo. Vocês conhecem a minha palavra, mas vocês querem me matar com a palavra que eu dei. Porque ele era o criador, irmãos. Estava diante deles o próprio Aleph Tav, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o tempo de Deus. Yeshua é aquele que veio trazer o ano aceitável do Senhor. Então, ele falava as palavras do Pai. E todo mundo que conhecia a Bíblia estava querendo matar ele, falando que ele tem demônio. Então, veja que existe um efeito reverso no entendimento, a prisão satânica no tempo. Então, quando Satanás te prende aqui, a palavra que nós lemos hoje no estudo é que os sentidos dele se embotaram. O que é isso? Perdem o prisma. Os sentidos já não são base de apoio para discernir Deus, agora é a fé. A fé vem pela rema, vem pelo Cristo em nós. Então, você não consegue perceber as coisas de Deus senão pelo Espírito de Deus, senão pela revelação da Escritura. E é isso que o tempo quer devolver ao homem. Só que como ouvirão se não há quem pregue esse evangelho? Só pode pregar quem foi habilitado. Só foi habilitado, irmãos, quem nasceu de novo. Está cheio de gente que está pregando o evangelho e ainda não se converteu. Fala bonito, tem eloquência, a pessoa até tem conhecimento, mas ela não nasceu de novo. Então, se ela não foi transformada, ela vai gerar problema. E aí o que Yeshua está falando? Ó, vocês são filhos do diabo. E agora, qual que é o grande ponto aqui que eu quero trazer para vocês? Que é a questão agora, replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu pai, e vós me desonrais. Então, a honra e a desonra, elas alteram o fluxo do tempo, que agora faz sentido desde Malaquias.
Malaquias fala sobre honra. Deus tem 3 tipos de honra, por exemplo, naquele livro. É o casamento, as ofertas de festa, portais e os dízimos. São 3 formas de expressão de honra. Tudo que Satanás bate em cima, olha hoje para você ver. Se você for procurar na internet, você vai achar quem defende, bate, fala mal do dízimo, de tudo. Casamento, o pessoal continua tentando destruir família, até hoje quer destruir família, quer misturar par de gente. E a questão de ofertar para Deus, não, Deus não precisa do meu dinheiro. Todo mundo fica falando isso porque tem pastor que dá mau testemunho. Mas a escritura continua sendo real, mesmo com o mau testemunho das pessoas. Então não é sobre as pessoas, é sobre a minha consciência com Deus. Então por que tem essa guerra? Porque há energia em disputa. Há o desejo de comer sementes do inimigo. Desde a sua energia vital, seu sangue, seus filhos, a sua energia física, seu dinheiro, tudo. O diabo quer comer. Então, se você não dá para Deus, você dá para ele. Você não fica com aquilo. Compreende? Então, tipo assim, sempre tem alguém disputando essa energia que você administra, por isso você é um mordomo. E energeticamente criando, você cria por meio do sacrifício, ou você cria, ou melhor, ou o diabo cria por meio de um sacrifício que ele faz contigo. E eu já vou explicar isso. Fala, Claudete. Tony, você falou 3 formas de expressão de honra: casamento, dízimo, qual outro? Ofertas nos portais de festa. Ah, tá bom. Então, aí você fala, como que o diabo faz eu sacrificar? Ué, quando eu tenho que pegar um dinheiro, por exemplo, que eu tinha que entregar para o Senhor, e eu acabo pagando uma conta, eu acabo resolvendo um problema, eu acabo fazendo alguma outra coisa, onde eu tiro de Deus, Deus me entende. Ele sabe que eu preciso. Então, o que eu estou mostrando com a minha conduta? Eu não confio na provisão dele. Eu confio no que eu tenho. Então, eu vou usar o que eu tenho, eu vou desonrar Deus, isso implicitamente, tá? A gente não pensa que vou desonrar Deus de propósito, a gente não pensa isso. A gente vai se consolar com um bom argumento. E aí é um engano. Então, como a linguagem do reino é a honra, tudo que expressa honra é muito atacado. Entendeu? Então, é aqui que eu quero chegar para vocês. Porque Jesus, ele veio trazer o ano aceitável do Senhor. Aqui o povo não queria receber isso. É claro que isso não é óbvio numa primeira leitura, mas a gente está construindo um mapa temporal por onde as coisas saem do nosso controle, a gente não sabe. Então, Deus, para nos devolver tempo, ele precisa que você e eu nos comportemos em honra. Então, você nasce de novo, e em cima disso, você se comporta de acordo com a palavra, para que você aumente as suas conexões com Deus. A palavra mitzvot, né, no hebraico, é mandamentos. Na sua etimologia, no profundo, mitzvot significa conexão. Quanto mais mandamentos você obedece, mais fios da tua vida se conectam a Deus. E quando isso acontece, mais poderoso e cheio de vida você fica. Porque quanto mais fios ligados a Deus, maior o fluxo para você. Então, dentro do conceito de tempo, Deus quer trazer essa renovação de você trazer o reino para a terra. O que é o reino? É a constituição é a constituição de Deus, como funciona nos céus, funcionando na terra. Passando pelo homem e seguindo adiante. Lembra que eu falei de manhã? O homem, ele anda nos 2 planos. A mente anda nos céus e os pés na terra. Então, você precisa trazer a mensagem dos céus e trazê-la para cá. E você faz isso. Só que quando você discerne Deus, você traz o reino de Deus. Quando não discerne, você traz o diabo. O exemplo disso é o que aconteceu com Pedro. Teve uma revelação, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Daqui a pouco estava emprestando a boca para o diabo. Não sei se vocês lembram. Não, mestre, não vai, não morre, não. Né? Que jamais isso te aconteça. Aí Jesus chega, arreda de Satanás, porque você cogita as coisas dos homens e não das de Deus. Então, todo sentido de autopreservação, ele além de afetar o tempo de Deus na tua vida, ele traz para você, como é que fala? Uma lacuna por onde o inimigo pode começar a perturbar a tua vida. Nada é por um ato só, irmãos. Tá? Nada é por um ato só, errei, não entreguei um dízimo, não obedeci um mandamento um dia. Não, não é assim. Imagina que você teve uma constância em algo e você parou de fazer. Tá? Imagina que isso aqui, a minha mão é uma parede fechada. Uma vez que você falha uma vez, aquilo entra em fissura. Se você falha de novo, aquilo entra em fissura. Se você fala, por exemplo, uma terceira vez, aquilo rui. É como se você batesse com força e aquilo se abrisse. Então o diabo está de olho. Aí como que você repara isso? Quem confessa o seu pecado, o deixa, repara, alcança a misericórdia. Mas por que repara, Tony? Porque não adianta você pedir perdão para o pecado se você não voltar para a palavra.
O objetivo é voltar para a palavra. Então, dentro da palavra, Deus vai me reconstruindo por dentro, porque o fluxo do tempo e o poder do tempo, irmãos, Deus quer inserir aqui dentro. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, ainda dentro de fundamentos. Ó. Vamos aqui agora para Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, vamos ler o verso 1 aqui, ó. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, de plantar, de arrancar o que se plantou, de matar e de curar, de derribar e de edificar. Tem vários tempos aqui. Agora nós vamos lá para o versículo 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, olha que tremendo. Em meio aos tempos de plantar, de colher, de aproximar, de afastar, de sorrir e de chorar, Deus fez algo. Ele colocou a eternidade no coração do homem. O que é isso? É aquele senso de nunca acaba. Então, por exemplo, você não acorda pela manhã pensando, nossa, será que é hoje que eu vou morrer? Aí no outro dia, nossa, será que é hoje que eu vou morrer? Você não pensa isso. Você vive a tua vida como se nunca fosse acabar, é ou não é verdade? A gente não pensa o dia que vai morrer. Então, qual que é o ponto aqui? É que nós nascemos com uma inclinação para a eternidade. Só que o homem, sem esse senso do tempo, ele não tem condição de perceber o que Deus está fazendo, que é o que está dizendo em Eclesiastes 3. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Então, dentro da tua vida, na prática, por que a coisa não está como você gostaria? É porque não está no tempo de estar. Então, Deus precisa trabalhar no fundamento, que é o quê? Inserir a eternidade em você. O que é a eternidade? É a capacidade de estar estável em ambas as condições. Tanto na abundância, quanto na escassez. Tanto na honra, quanto na desonra. A sua identidade está firmada, você não pende para a direita ou para a esquerda por causa do que te acontece. Você já está firme ali, porque a sua mente está nos céus e os seus pés na terra. Você pensa as coisas do alto, você tem uma conexão com o Pai a ponto de que você não se deixa levar pelas suas circunstâncias, nem pelas suas emoções. Não há problema em você pensar diferente, sentir diferente, desde que você se domine. Porque o grande desafio é a gente se dominar, irmãos. Tá? No começo é difícil, tem guerra, não tem problema de você errar. A questão é que você precisa crescer nesse domínio, que é um fruto, domínio próprio. Então, quanto mais eu domino a mim mesmo, menos tempo eu perco. Estão comigo no raciocínio? Beleza. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Olha só, versículo 12. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que o homem possa comer, beber e desfrutar de todo o bem do seu trabalho. Então, olha que interessante, irmãos. A questão não é trabalhar, a questão é ser satisfeito com o que faz. A satisfação vem de Deus. Por isso que toda pessoa que é milionária, às vezes bilionária, dificilmente você vê um homem, uma pessoa feliz. Porque eles têm muito, eles se dedicaram muito a muitas coisas, mas dentro de si eles não acharam a eternidade, que é o propósito do tempo. Então Deus quer devolver a eternidade ao coração do homem, para que esse possa se movimentar constantemente em meio aos tempos. Porque olha só o verso 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar, nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus fará renovar-se o que se passou. Então, o que é a renovação? É o circuito de juízo. Então, no final das contas, irmãos, como funciona a dinâmica do tempo? Como o universo já não está mais equilibrado, né? Essa criação ela está fadada ao fogo, que vai ser o final dos tempos, há uma disputa energética aqui. Tanto Deus quanto o inimigo disputam por meio dos seus servos, né, dos seus filhos, a energia da terra. Então, dinheiro, sua vida de oração, sua energia física, tudo isso aqui é disputado. Então, onde você aplica maior ênfase, ali está a sua energia. Então, o tempo aqui, irmãos, ele também funciona como... ele também está em disputa, ele também é roubado de você.
Então, como que o inimigo faz isso? As pessoas andam tão aceleradas hoje que elas querem fazer tudo ao mesmo tempo e falam que o dia não dá tempo de fazer tudo que tem que fazer. Por que que isso acontece, irmãos? Porque elas perderam o senso de prioridade. Porque se eu sei o que é prioridade, eu consigo abrir mão de outras coisas. Só que às vezes eu vou dando espaço para tanta coisa que eu fico sobrecarregado. E aí, para eu fazer tudo junto, eu tenho que sacrificar outras coisas. E não tem jeito de fazer tudo. Então eu preciso parar, refletir, analisar minha vida, ver por onde eu estou deixando meu tempo ser roubado, colocar as coisas em ordem e me posicionar ali. Eu governo o meu tempo. Não são as circunstâncias, não são as condições das pessoas, não é nada, sou eu. Por que que eu estou falando isso? Porque se você não se disciplinar naquilo que Deus fala, você não vai romper. E aqui, para a gente concluir o nosso pensamento de hoje aqui, para você captar a mensagem final e ter essa base para os próximos dias de aula. Se você se deixar levar por essa vida, você não vai ser senhor de si. Consequentemente, o inimigo vai sempre furtar algo de você. Porque, em vez de ajudar a pessoa que é frutífera, por exemplo, você começa a ajudar uma pessoa que você gosta dela, mas você está vendo que ela não está produzindo fruto. Então, o tempo que você deveria semear na vida daquele que é frutífero, que está dando retorno para você, né, você está vendo que ele está transformado, você acaba entregando uma pessoa que é da murra em ponta de faca. A pessoa não muda. Esse é só um exemplo. Então, não adianta você querer... Você não é o Espírito Santo para convencer as pessoas. Tá bom? Você não vai colocar nada na cabeça delas. Viva a tua vida e Deus vai trazer para o teu caminho quem tem que chegar na tua vida. Tá? Você não tem que salvar o mundo. Jesus já fez isso. A sua parte é lidar com as pessoas designadas a você. Para você ver. Eu abri a oportunidade para 13 pessoas no grupo lá. Só veio aqui a mais a Lana. Então, o que vocês acham que eu vejo com isso? Muita coisa. Para mim... É diferente dedicar tempo para vocês e dedicar tempo para os demais, porque cada um tem as suas prioridades, tem seus tempos. Ah, mas eu trabalho, não sei o que, não tem problema. Cada um sabe que é prioridade para si. Então, quem prioriza as coisas de Deus tem prioridade comigo. Então, já é um critério meu. Fala aí, Livião. Esse exemplo que você deu é maravilhoso para explicar justamente o conceito de tempo, né? Aquela coisa da manifestação do reino para cá. Cada um está em uma perspectiva, e essa perspectiva é que faz a realidade se manifestar dentro de si mesmo, o portal, entendeu? Então, por isso que algumas pessoas percebem o valor e vêm, e outras pessoas estão ocupadas com outras distrações, etc, etc, etc. Muito bom isso aí. Entende, irmãos? Então, assim, para a gente concluir aqui, né? O tempo, ele é algo valiosíssimo. Você pode ver, irmão, deixa eu contar um segredo disso aqui. Você quer saber quando que Deus, ele está interessado em você, assim, com mais dedicação? Quando ele está, assim, tipo assim, vem Lana, vem Claudete, vem Lívio. Você quer saber qual que é o momento que ele faz isso contigo? É quando ele começa a te dar tempo. Olha para a tua vida, vê como ela era alguns meses atrás e vê como ela está agora. Você está com mais tempo? Se você está com mais tempo, você pode ter certeza que Deus está chamando você para um tempo de qualidade. Então, essa é a hora de você se encher, se encharcar, se entregar. Não é hora de ganhar dinheiro e ficar rico, não é hora de namorar, não é hora disso, não é hora daquilo. É hora de se entregar para Ele. Porque Ele quer fundamentar você para preparar você para o que vai vir. Então, Deus sempre chama as pessoas antes para um tempo de ocultamento. Ele esconde você para que depois ele torne você público. Então, na minha vida, irmãos, eu estou aqui, por exemplo, tem gente que gosta de me ouvir, né? Vocês gostam de me ouvir, mas eu estou guardado no Senhor tem quase 10 anos. Não sou famoso, não tenho reputação assim, nossa, Tony, aquele cara. Não, quase ninguém sabe quem sou eu. Não me envolvi com o sistema, não tem nada disso. Mas agora você está começando a me reposicionar num lugar. Por quê? Porque Deus, irmãos, grava isso. Você nunca esquecer disso. Deus, ele não tem compromisso com pessoas. Deus tem compromisso com a verdade. Deus não exalta pessoas, Deus exalta a verdade. Quanto mais verdade você carregar, mais alto ele te levanta. Por isso que Yeshua recebeu o nome que está acima de todo nome. Jesus, ele é a verdade absoluta dos céus e da terra. Então, ele recebeu o nome perfeito. E nele nós somos promovidos. Então, se encha da verdade, se encharque, sacrifique que você vai estar criando essas realidades para você entrar por meio delas.
Palavras são portais. Entendeu? E aí nós vamos estar conversando sobre isso nos próximos dias. Que daí eu vou poder entrar no livro com vocês, tá? Essa aula, ela também vai para a comunidade, vai ficar lá gravada, né? E quem quiser acessar diretamente vai acessar comprando avulso depois. Então, irmãos, o grande ponto é, você precisa ser o seu guia, no sentido de, eu decido o meu tempo, mas o fulano está precisando da minha ajuda. Não, o fulano precisa da ajuda de Deus. Mas se eu não for lá, o fulano morre. O fulano precisa da ajuda de Deus. Porque toda vez que você vai tirar um tempo de oração, irmãos, você vai ver que vai acontecer alguma coisa, alguém precisa falar com você, é um compromisso, é uma festa, é um churrasco, é um WhatsApp, é novela, é filme, é série, sei lá o que pode acontecer. Um monte de coisa aparece para tirar você desse tempo. O que é isso? É a sua alma gritando para sair e o seu espírito se implanando. Não, você vai ficar aqui. Porque a questão não é quanto tempo você fica com Deus, é a qualidade do tempo que você fica com Deus. Orando em outras línguas. É muito importante você orar em línguas. Quanto mais você orar em línguas, melhor. Discipline-se. Né? Que nem eu vou ensinar vocês do jeito que eu aprendi. Compra um relógio de cronômetro para você. Compra mesmo. Ou usa do seu celular, conforme você quiser. E põe uma meta. 2 horas por dia. O que você vai fazer? Você vai, aperta o seu relógio de oração em línguas e começa a orar quando você estiver de boa. Você não precisa falar alto, você não precisa falar para todo mundo ouvir. Você pode só balbuciar. Tá bom? Eu posso até trazer um pouquinho sobre oração em línguas na próxima aula. Você pode só balbuciar, etc. Falar, vai precisar parar? Pausa o relógio, vai fazer o que você tem que fazer, conversa, tem que conversar, resolve tudo o problema, volta para o seu tempo. Aperta o botão, começa. Disciplina, irmãos, disciplina. Quando você bater a sua meta, aí você vê, não, vou aumentar minha meta. Pá, continua. E marca. Você vai criar disciplina sim. Porque orar em línguas, irmãos, não é você falar o que é certo ou o que é errado. Qualquer som tem um significado. Todo nascido de novo, ele tem esse dom. E esse é o dom de edificação do corpo, o qual o diabo bate muito em cima, porque ele sabe do poder que isso tem. Fala, Livião. Com certeza, mestre. E eu vejo que a dinâmica inverteu na minha vida. Quando eu tenho que sair, por algum motivo que eu não tô com o pai, nossa, eu até choro, irmão. Então, assim, tá um negócio, inverteu tudo. Não tem mais sentido o outro lado. Agora o sentido é cá com o pai. Então, se eu passar muito tempo, eu tô até conseguindo já melhorar essa questão da dinâmica de orar em línguas, etc e tal. E, nossa, gente, é tão bom que ninguém quer mais sair disso. Quem quer sair disso, velho? Pra quê, velho? Entendeu? Então, assim, o tempo com o pai em todo lugar. Se você, por exemplo, por acaso precisou de alguma coisa fazendo o Shabá tá em você. Adorar o pai é em tudo. É em catar uma folha, lavar um prato, com tudo é adoração ao pai, entendeu? Então, assim, minha vida tá bem diferente, mestre. E eu agradeço muito a você por isso. Então, irmãos, conservem-se orando pela minha vida. Tá? Quando o diabo vem aqui para atrapalhar a minha vida, ele gosta de fazer umas feiuras muito feias, sabe? Então, vocês me ajudam aí em oração, conto com vocês. E vamos romper, vamos vencer. Né? Todo mundo junto aqui, quando um vence, todo mundo vence. E aqui, irmãos, vocês podem ter certeza, quem está comigo, quem caminha comigo, será sempre lembrado. Eu sou uma pessoa grata, tá bom? Então, vocês acreditarem em mim no começo do meu trabalho, certamente, quando o Senhor ampliar isso aqui, ninguém será esquecido. Perguntas? Alguém quer comentar algo? Foi mais tranquilo do que eu falar pelo livro, não foi? Essa parte aí? Deixa eu ouvir vocês. Ficou mais claro? Beleza? Claudete de Cantos? Nébias? Labastérias? Terra? Cadê você, Claudete, irmã? Volta para cá, abençoada. Eu dei uma saidinha aqui, mas já vou. Bonita, hein? Bonita. Não precisa deixar apagada lá. Já estou pegando aqui, ó. Não, fui pegar minha água. Entendi. Fala. Antônio, tem umas coisas ainda que eu preciso esclarecer, mas eu prefiro falar do particular. Não, beleza. Sem crise. Lana, você que está aqui agora pegando essas coisinhas, você tá mais tranquila quanto a isso ou tá confusa alguma coisa ainda? Não, realmente, assim, esse outro caminho ali, né, a não ser do livro ali, então facilitou aqui o entendimento, né? Ficou uma coisa um pouco mais acessível, assim, agora eu consegui fazer esses links aí, né?
Tá tranquilo, vamos seguindo. Tem coisas, assim, ainda que eu fico pensando, né, mas isso faz parte do processo, né. Então eu vou ler de novo, eu gosto de ler, de refletir naquilo ali de novo, né, para poder entender. Qualquer coisa eu chamo aí. Ó, vamos combinar o seguinte, vocês que estão aqui nessa parte, pode conversar no grupo, viu? Quando tiver alguma pergunta, posta essas coisas, ó, tô lendo isso aqui, aí dá para interagir, porque a proposta do grupo não é papo furado, né? Ah, fulano, como que tá o dia aí? Tá sol? O sol tá vermelho ou tá rosa? Né? Não é para isso. É para, lógico, pode brincar de vez em quando, mas a ideia é ter esse diálogo, esse entrosamento, não é um grupo para tirar dúvida. Põe a pergunta lá, tá bom? Vai conversando entre vocês, se vocês quiserem também, que essa é a nossa ideia naquele grupo lá. Por isso que ele é um grupo com menos pessoas. Inclusive, a sua irmã não quer... Você falou com ela sobre a gente fazer o negócio lá, não? Eu falei sim, né, ela é um pouco relutante ainda, vou te ser sincero, né, ela tá, assim, ela tem coisas que ela não entende, então ela não tem aquela perseverança de continuar e de procurar, mas vamos indo, ela tá algumas coisas ela já tá, assim, modificando, né, então ela